né? O que que nós vamos trabalhar aqui? Nós continuamos falando na temática da contaminação de águas subterrâneas, né? Porém, agora nós vamos falar de como que os contaminantes eles se comportam no solo. E quando a gente fala de poluição do solo, é muito importante que a gente destaque que esse contaminante, na maioria das vezes, ele é orgânico. Então, o foco aqui hoje são contaminantes orgânicos, principalmente pelos tipos de áreas contaminadas que nós vimos lá nos cadastros de áreas contaminadas. Pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês fiquem à vontade para me interromper e questionar aí. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o sistema é um pouquinho diferente de quando a gente fala, e aí, né, quando eu falo assim, diferente para quem já trabalha com remediação de água superficial ou tratamento de poluição atmosférica. Veja só, aqui nós estamos vendo um processo de poluição de um constituinte orgânico em um meio aquoso, ok? Que isso aqui é um mar, né? É um meio hídrico, mas vejam que se vocês forem trabalhar aqui, qual que é a fase de contaminação aqui, vamos dizer, né? Qual que é a fase aqui? Na verdade, aqui a fase de contaminação nossa é aquosa. Mesmo o petróleo sendo parcialmente immiscível em água, né, ou tendo baixa solubilidade em água, esse poluente ele está dissolvido numa matriz aquosa. Ah, professor, mas tem sólido dissolvido ali no meio, tem a vida marinha. Sim, mas o grosso da contaminação vai estar na fase aquosa. Quando a gente trabalha já com o solo, nós já temos um problema, que o solo ele é composto por várias fases diferentes. E aí eu estou mostrando para vocês na figura da direita, né, uma figura que é numa praia, mas que mostra o quê? Você tem partículas sólidas, e essas partículas sólidas, no caso da areia, se essa areia tiver umedecida, você vai ter contaminação na fase água, na fase líquida, perdão. E se essa areia tiver mais ou menos umedecida, ou no termo técnico, insaturado, nós teremos uma possível contaminação na fase ar também. Ou seja, esse poluente ele vai se distribuir nessas três fases. Bom, e o que acontece então? Acontece que, nesse caso aqui, a contaminação começa a ser um pouquinho mais complexa. Aqui eu tenho uma contaminação praticamente na fase aquosa, e aqui eu já tenho contaminação na fase aquosa, na fase sólida e na fase gasosa, dependendo da característica do material que está sendo lançado ali. Nós vimos lá, nas nossas aulas, né, que o solo, e vejam, a gente vai falar aqui de contaminação de solo, ele é um sistema trifásico. Então, o solo em si, ele vai ser composto, em sua maioria, pela sua fração sólida, que são os grãos. A fase aquosa que vocês estão vendo aqui, ó, uma parcela de água e uma parcela de ar ali. Neste caso, a gente está falando de um solo insaturado. Recapitulando, um solo insaturado quer dizer que os vazios dele têm ar, ou seja, não estão totalmente preenchidos com ar. Então, nós até vimos isso aqui nas nossas primeiras aulas de solo, e eu simplesmente transpus o slide para cá, né, e coloquei lá, expliquei para vocês que o solo é um agregado de minerais, e aqui é que mora, que reside a grande complexidade desses processos de contaminação. O solo, ele é um sistema poroso. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele é cheio de vazios. Esses vazios, como vocês estão vendo aí, eles estão formados pelo material sólido que ele está, mas esse vazio ele pode ser líquido e pode ser gasoso. Se o material está ali, né, com todos os seus poros preenchidos com água, a gente chama de solo saturado. Caso contrário, ele vai estar insaturado. E vejam que, dependendo do que acontece, esse mesmo solo ele vai estar saturado, seco ou não saturado.
Então, imagine aqui, ó, nessa figura da direita, né, que é um lançamento de petróleo, né, que provavelmente do mar chegou à praia, mas imagine que isso aqui seja um lançamento in natura. Se o mar subir, a água fica saturada, ou seja, todos os poros do solo estão com água. Se a maré desce, começa a ter ar. Então, esse contaminante ele vai oscilando entre essas três esferas, né? Essas três fases, sólido, líquido e gasoso. Se o contaminante for muito solúvel em água, todas as vezes que o lençol ou que a maré subir, ele vai ser cada vez mais diluído na água, vai entrar na água subterrânea, pode se esparramar mais. Então, o que, que eu quero deixar claro para vocês aqui? É um processo bem mais complexo do que quando a gente fala em remediação de águas superficiais. Nós estamos falando de remediação em um meio poroso. Até aqui, pessoal, alguma dúvida em relação a isso? Alguém. Eu esqueci de perguntar se alguém tinha alguma questão a comentar em relação às aulas passadas. Se alguém tiver algum questionamento, pode falar aí. Só vou entrar aqui no meu telefone, porque eu vou acompanhando a manifestação de vocês pelo chat também. Então, a gente vai aqui, né, continuando então, enquanto isso, já que ninguém teve nenhuma dúvida a respeito. E isso nós falamos nas aulas passadas. Mas vejam só o que, que acontece aqui quando a gente fala de contaminação. A gente tem aqui o lançamento, né, que eu mostrei para vocês, aqui no caso da figura da direita, o lançamento do poluente. E a pergunta principal é, tá, houve o lançamento de um poluente, no caso, um petróleo, uma gasolina, querosene, vamos pensar nessa forma. O que que acontece após um acidente? Um acidente, um derramamento, pensem dessa forma. Bom, a maioria de vocês, né, vai falar assim, aconteceu o acidente, vai ocorrer um esparramamento, né, um espalhamento desse material sobre o solo. Isso é o de se esperar. Mas a pergunta principal é como que acontece esse esparramamento, né, esse espalhamento da substância? E nós temos duas formas, né, que vão depender basicamente da característica da substância. As formas principais são, né, e já já eu explico para vocês o que significa essas siglas aqui, mas vejam, né, que o que acontece? Se essa substância ela tiver uma densidade muito baixa, e aí vamos pensar em gasolina, que tem uma densidade menor que a da água, né, ela vai ser praticamente immiscível, né, tanto na matriz do solo quanto na água subterrânea. E como ela é menos densa que a água, nós vamos ter, né, quando ela chegar na água subterrânea, aqui representado pelo lençol freático com essa linha tracejada, nós teremos a formação, né, da que a gente chama aqui, ó, de uma pluma de contaminação, que seria esse polígono que vocês estão vendo aqui. O que vocês verificam? Como a substância ela é menos densa que a água, ela vai ficar no topo do aquífero. Ela não vai ter uma densidade maior que a da água, então ela não vai para o fundo. Isso, né, pode acontecer também de uma forma diferente quando a substância ela é mais densa do que a água. E vejam que a substância ela vai percolar, ela vai chegar na água subterrânea e ela vai lá no fundo
né? Ela vai lá para o fundo, até chegar aqui na interface, na fase selante aqui, ó. Ela vai até o fundo do aquífero, no caso. Bom, aí vocês vão falar assim, nossa, professor, mas então a da direita é muito pior. Se você for falar em profundidade de remediação, sim. Mas vejam que aqui, né, por ser uma substância com uma menor densidade também, isso também vai passar facilmente para a fase A. Então, a gente vai ter aqui, muitas das vezes, problema de vapor, esse é o nosso principal problema, e aqui, né, o nosso principal problema vai ser a remediação em profundidade. Só exemplos, né? A figura da esquerda indica uma contaminação por um efluente de baixa densidade, no caso, gasolina, ou qualquer derivado de petróleo, ou a maioria dos derivados de petróleo, perdão. E o da direita é mais comum por efluentes orgânicos com presença de metais pesados, como, por exemplo, o chorume, que é originado em aterros sanitários. Então, a característica do poluente vai ser primordial e fundamental para a gente verificar como que ocorrem essas plumas de contaminação. Bom, tá. E aí, o que, que o pessoal geralmente já imagina? Ah, houve um vazamento aqui, ó, pode ser tanto aqui como nesse caso. Vazou combustível lá no tanque de gasolina do posto tal. Imediatamente, né, pelo processo da gravidade, esse material já vai direto para o aquífero. É assim? Não, não é bem assim que acontece. As quantidades, como eu coloquei para vocês, são significativas. Se esse vazamento ele foi pequeno e ele foi detectável, né, no curto intervalo, o vazamento foi pequeno, ele não vai chegar, dificilmente ele vai chegar à zona saturada, que no caso aqui é aquífero. O que vocês estão vendo aqui nesse desenho aqui, basicamente nessa parte aqui da esquerda? A mesma substância, como o vazamento foi pequeno, né, o vazamento, ele, como ele se dá em um meio poroso, ele vai seguir, né, a porosidade ou os caminhos preferenciais do solo. De modo que, como ele é, na maioria das vezes, ele é pouco miscível, a quantidade ela é significativa, porque é como se, vou falar para vocês em português bem, bem claro, é como se o vazamento constante fosse empurrando a pluma de contaminação para ocupar espaço. Se eu identifiquei este vazamento e já atuei remediando, retirando, eu já contive parte, né, deste lançamento aqui. Então, no início, o que acontece? Que eu coloquei aqui. A tendência de migração, ela é para baixo da zona saturada. À esquerda, nós temos uma pluma pequena, né? Vocês estão vendo aqui uma pequena pluma de contaminação, uma baixa quantidade de contaminante. Esse esparramamento aqui, esse espalhamento, é por causa da porosidade do solo. Tá? Mas não chegou à zona saturada porque a quantidade foi pequena. E à direita, vocês têm, né, uma pluma de contaminação intensa, porque o vazamento é constante, vai ocorrendo frequentemente e vai criando um caminho preferencial com lançamento, vazamento constante de substância que chega, né, à zona saturada. Então, se vocês imaginarem um dono de um posto de combustível que não realiza as trocas nos seus reservatórios conforme é estabelecido pela legislação e não dá as manutenções, ele vai sempre recarregando aquele tanque com combustível, e o vazamento é constante. Então, por isso que hoje a grande parte das plumas de contaminação de postos de gasolina já chegou às águas subterrâneas e já se alastrou por grandes distâncias aí. Certo? Pessoal, qualquer dúvida, vocês podem ficar à vontade aí para me interromper. Bom, e como eu disse a vocês, essas substâncias elas vão ser lançadas, né, elas vão sair no caso, do tanque de armazenamento, lá, vão pegar do tanque de combustível que está enterrado, e vão ser lançadas no solo. Esse solo, ele é composto por sólido, né, vamos colocar aqui, né,
partícula sólida, mais a fase água, que é a fase líquida, mais a fase gasosa. Esse composto, veja, nós estamos falando de composto orgânico, esse composto orgânico, ele vai também se diluir, ou melhor, ele vai se partir nessas três fases. Quando vocês vão no posto de gasolina, né, vocês já sentem aquele cheiro característico, né, da gasolina, ou do álcool que seja. Esse material, esse cheiro é porque parte da gasolina está se dividindo ou passando para a atmosfera. Isso vai acontecer, pessoal, da mesma forma no solo. Uma parte desse poluente vai para a parte sólida, vai ficar aderida nas partículas de solo, né, a parte sólida. Uma parte, mesmo a gasolina ou componente orgânico sendo pouco miscível em água, uma parte, sim, se dissolve em água e uma outra parte vai para a atmosfera. Ah, mas a gasolina tem, e o óleo em si tem pouca solubilidade em água. Mas, se você pegar um pouquinho de gasolina que seja e adicionar lá em 10 litros d'água, você consegue uma diluição, né? Mesmo que mínima, mas você consegue. Bom, então, o que eu estou falando? Esse poluente, ele se divide nas três fases. E aí nós temos, no caso de componente orgânico, duas fases características. A primeira delas a gente chama de fase residual. Definição: separada da água subterrânea e imóvel. E aí que vem o que é o mais importante. É o composto desconectado do interior dos poros do solo. Ficou difícil de entender, mas eu vou explicar. Essa é a definição formal do que é uma fase residual. Vejam, houve um lançamento aqui, ó, vou usar essa aqui com essa figura como referência, e o componente, né, a substância foi lançada e ela vai fazer um caminho aqui de percolação, né? Ela vai seguir os poros do solo. Onde ela vai passando, esse material vai ficando impregnado, seja na água que está ali, no ar ou mesmo no solo, e vai deixando o que a gente chama de resíduos. A fase residual nada mais é do que o resquício de por onde o contaminante passou. É como se fosse um trajeto, né, um caminho que ele deixou, que a gente chama de fase residual. Como o nosso material ele é orgânico, e aí vamos pensar na gasolina que tem baixa densidade, na hora que ela chega aqui ó, no lençol freático, uma parcela dela vai se diluir, mas uma grande parte não vai. Essa parcela que fica aqui de sobrenadante, né, no topo do aquífero, nós chamamos de fase livre. Né? Essa fase livre aqui nada mais é do que a gente está falando, é fase separada da água subterrânea, ou immiscível, ou uma pequena parcela miscível. O que é isso? Essa fase livre aqui é o componente em si. Então, a gasolina vazou aqui do tanque, deixou o seu rastro de contaminação, e essa fase livre é o quê? A gasolina que está ali sobrenadante em cima do nosso aquífero. Vejam, até então, o que nós estamos falando aqui é do poluente. Né? Isso aqui é simplesmente o caminho que o poluente fez. Não falei de nada de fase dele no solo. A fase residual é o poluente que ainda está no solo, que é o rastro que foi deixado pela contaminação. E a fase livre é o poluente em si sobrenadante. Tá, professor, mas e no solo? Como é que fica? Né? No solo, a gente consegue verificar, né, como vocês estão vendo, pelos postos de monitoramento. A gente consegue identificar, inclusive, né, a fase livre por postos de monitoramento. Então, eu faço um posto de monitoramento aqui, faço outro posto de monitoramento aqui, outro posto aqui e outro aqui. Eu consigo determinar, né, o tamanho da puma de contaminação, inclusive da fase livre aqui. Depois a gente fala um pouquinho sobre a questão do monitoramento, nós vamos ter uma aula especificamente sobre isso. Né? Bom, até então nós falamos só do poluente. E o que acontece quando ele cai no solo? Né? Quando ele cai no solo, nós vamos ter três fases que vão estar relacionadas às
características do solo. Nós vamos ter a fase dissolvida, né, que está bem exemplificada aqui no desenho. Ó. A fase livre atingiu a água subterrânea. Por menor que seja a densidade, sua incompatibilidade, emissividade com a água, uma parcela dela vai se diluir. Isso, claro, depende do tipo de substância. Essa fase dissolvida é a interação entre o poluente e a fase água. Nós vamos ter a fase vapor, né, que vai ser a interação do poluente com o ar contido no solo. E temos a fase adsorvida, que vai ser a interação entre a fase sólida do solo, ou seja, os grãos de solo, e o poluente. Para cada uma dessas fases, nós vamos ter processos diferentes. Não sei se vocês já estudaram, mas, por exemplo, processo de adsorção é a interação sólido-poluente. Então, é um processo. A absorção também é fase sólida, né, e também poluente. A difusão já é interação fase dissolvida. A advecção, fase dissolvida. Dispersão hidrodinâmica, fases dissolvidas. E vejam, dependendo do tipo de poluente, um processo ele vai ser mais importante que outro. Na nossa aula de hoje, nós não vamos entrar ainda nesses tipos de processos, que vão mostrar como que o poluente vai ser transportado no solo. Nosso objetivo aqui é mostrar como que o poluente, né, nessa aula de hoje, ele se associa ao meio. E depois a gente vai falar como que ele se desloca no meio. Esse é o nosso objetivo. Olha só, né, os mecanismos de partição aqui para vocês terem uma ideia. Essa figura eu gosto muito dela, que ela é muito didática. Eu tenho aqui um lançamento de um poluente, no caso, é um poluente de alta densidade, que já a gente vai falar dessas siglas, né? LNAPL ou DNAPL, estão relacionados basicamente com a densidade. Nós temos o lançamento. Isso que vocês estão vendo aqui, ó, nesse cinza clarinho, que eles chamam aqui de fase separada, na verdade, isso aqui é a nossa fase o quê? Residual. É o caminho do poluente. E lá embaixo, ó, em contato, né, com a camada, vejam, a camada já impermeável, se é um DNAPL, densidade é alta, então ele passa pela interface, né, da água subterrânea e chega até o fundo. Lá no fundo nós temos o contaminante o quê? Puro, imissível, que a gente chama de fase livre. Então nós temos aqui fase livre e esse caminho fase residual. Quando esse material ele se dissolve na água, nós temos a fase dissolvida. Veja, como é a água subterrânea, né, o fluxo se dá em meio poroso. Então, quando a gente tem a fase dissolvida, o que vocês estão vendo aqui? Ó? Nós temos partículas sólidas. Essa parte em escuro que vocês estão vendo aqui é o nosso contaminante, né? Associa aqui ao contaminante aqui. E a água. Então, a fase dissolvida é o poluente, veja só, pode ser até um pouco complexo. É o poluente que está dissolvido na água da matriz, né, do Sol. E está ali caminhando. A ponte de contaminação ela pode ir aumentando aqui, ó, conforme for o fluxo da água subterrânea. Então, essa é a nossa fase dissolvida. Se nós pegarmos aqui, e fica mais claro aqui na fase residual, porque a fase residual, nesse ponto aqui, ele está acima do lençol freático, então este ponto está insaturado. Quando eu falo que... Desculpem, pessoal. Quando eu falo que isso aqui está insaturado, eu estou falando que isso aqui tem fase sólida, mais fase líquida, mais fase gasosa. Se tem fase gasosa, vai ter geração de vapor. Então, tem fase gasosa aqui, desse poluente. Se tem
partículas sólidas, essa partícula sólida fica retida aqui, né, na superfície do grão. Depois a gente pode dar um zoom aqui, vocês vão ver que o exemplo mostra muito bem, ó, o poluente aderido à superfície do solo. Isso é a nossa fase adsorvida. Isso é diferente de fase absorvida. Tá? A gente vê isso depois dos processos de tratamento, de remediação, de transporte de poluentes. Então, isso tem que ficar bem, bem claro aqui. Pessoal, alguma dúvida aqui até agora em relação à movimentação, como isso acontece? Ok, né? Bem tranquilo por enquanto. Aí agora nós vamos entrar nas particularidades das substâncias em si. Então, veja, o primeiro deles, né, que nós falamos aí, é o LNAPL. Na verdade, a gente usa isso como uma nomenclatura universal, mas vem do inglês, né, Light Non-Aqueous Phase Liquid, ou seja, uma fase não aquosa, né, uma fase emissível de baixa densidade. Assim, na linguagem popular, né, vamos dizer assim, do dia a dia técnico, seria composto orgânico de baixa densidade. Como vocês podem ver aí nas figuras, inclusive no slide, o que acontece é que, né, esse material ele forma uma fase livre que vai ficar no topo do aquífero porque a densidade do composto é menor que a densidade da água. E geralmente, né, o espalhamento, como vocês viram aqui nessas imagens, ó, o espalhamento se dá de forma lateral. O espalhamento lateral, ele é mais problemático, porque como ele é pouco miscível na água, a pluma de contaminação, ela tem uma menor espessura. Porém, lembre que eu falei para vocês que à medida que vai ocorrendo vazamento, é como se a pluma de contaminação, né, sai uma molécula aqui e a próxima vai empurrando a outra. Então, a pluma de contaminação de um LNAPL, ela tem áreas maiores. Né? A espessura é menor, mas a sua área, no mesmo intervalo de tempo de um componente de alta densidade, ela é maior. Ela vai esparramar lateralmente. Então, o problema nosso aqui é que a área é maior. Além disso, por ser um componente de baixa densidade, geralmente são componentes altamente voláteis e têm uma facilidade muito grande de se particionar para a fase A, de passar para a fase A. E isso faz com que estes gases fiquem dissolvidos lá na matriz do solo, que pode, né, gerar ou ocasionar explosões. Eu dei um exemplo para vocês na aula passada, lá do condomínio Barão de Mauá, em que foi detectado um problema de uma antiga deposição de resíduos por causa de uma explosão. Então, isso foi, né, uma dispersão de vapores, que foi ali, um poluente, ele se particionou na fase gasosa, se acumulou em um determinado ponto do solo, né, vamos supor que o pessoal foi fazer uma manutenção numa bomba subterrânea e o material, né, encontraram esse bolsão aprisionado e houve a explosão, infelizmente. Então, é característico essa facilidade de particionar para a fase gasosa. Bom, para vocês verificarem aqui, uma outra questão interessante é o tipo, né, a forma com que essa pluma vai se esparramar, ela vai depender de algumas propriedades da substância, como eu já falei, mas principalmente da densidade e também da composição dessa substância. O que eu coloco aqui para vocês? Vejam só, a gasolina, né, e os seus componentes, né, do petróleo. E vejam, eu tenho aqui diferenciações da gasolina sem chumbo, da gasolina com chumbo, do combustível de aviação, do óleo de aquecimento doméstico e querosene. Vocês estão vendo que densidades, né, bem baixas, menor que a da água. Esse valor, tá,
Se é densidade, e essa tabela está até errada, não deve ter unidade. Isso aqui se chama peso específico, não é densidade aqui no campo. A densidade é na ausência de unidade, tá? Então, quando a gente fala densidade, isso aqui tudo em relação à densidade da água, que por convenção, né, a uma atmosfera e 20 graus Celsius é de 1, né, a densidade da água. Bom, vocês estão vendo aqui que a gasolina, né, dependendo da sua composição aqui, e eu só estou colocando aqui o chumbo, ela vai variar a sua densidade. Se ela é mais leve, a fase livre, ela vai ser maior, ela é menos imissível. E com isso, se ela é menos leve, ela vai tender a se esparramar mais horizontalmente. E outra coisa também que vai interferir muito na forma com que o material vai contaminar ou como ele vai caminhar no solo, vai ser a sua viscosidade. Bom, quanto maior é a tensão de escoamento, né, mais difícil é para o fluido se movimentar. Então, vejam que nesse caso, o combustível, quando ele não tem chumbo, caso, ele tem, né, a sua viscosidade um pouco maior, né, do que quando comparado com a gasolina com chumbo. Se a gente for pegar querosene, né, e óleo de aquecimento, veja que as viscosidades são menores, ou seja, eles escoam com maior facilidade. Então, essa propriedade ela é fundamental para a gente definir se um determinado contaminante ele é ou não importante para o meio, né? Ou melhor, como que ele vai se transportar no meio. Na parte de baixo dessa tabela, nós temos aí a descrição dos de alta densidade, né, os DNAPLs. Então, vejam que as densidades aqui, ó, elas são bem maiores que a da água, que já está até aqui, ó, que é de 1, tá, pessoal? E olha o que acontece aí. Basicamente, se a gente olhar um processo de contaminação, né, nós temos aí a interação, né, da partícula. Nesse caso, eu estou pegando um exemplo aqui, a fase não aquosa, e aí eu não coloquei a distinção se é um LNaPl ou um DNaPl. Tá? Então, veja, nós temos aqui a introdução da partícula, né, o lançamento, em um sistema insaturado. Então, vocês têm grão, a presença de água aqui, ó, absorvida à parede, e aqui a presença do contaminante. À medida que o lançamento vai acontecendo, né, o vazamento continua, a gente migra desta situação para esta situação. Então, vejam que aqui, ó, aqui a gente tinha uma fase residual, vejam, é como se o contaminante tivesse passado aqui, ó, e deixou resíduos, né, do seu trajeto aqui pela matriz do solo. Se esse lançamento continuar acontecendo, nós vamos migrar de uma situação desta como esta. Essa fase residual, o que ela vai acontecendo aqui, pessoal? Essas bolinhas residuais, elas vão se acumulando, se acumulando, se acumulando, até formar, né, e se juntarem aqui, formando um caminho, uma fase contaminante. Então, aí a diferença, né, a fase residual migrando, né, para uma fase de contaminação mais espessa ou mesmo a fase livre. Bom, e em contrapartida nós temos aí, né, os DNaPLs, né, a única diferença é que o D vem de dense, né, ou seja, é uma fase não aquosa, de baixa solubilidade em água, porém, ela é mais densa que a água. Então, a densidade do composto, nesse caso, ela é maior que a da água. Tem espalhamento lateral? Sim, tem, porque há movimentação de água subterrânea de acordo com o gradiente hidráulico. Porém, né, o que acontece? Esta movimentação lateral, ela é mais restrita. Porque como o componente ele é bem mais denso que a água, ele vai se esparramar horizontalmente seguindo o fluxo, mas ele vai para o fundo, né, do nosso aquífero. Nesse caso, nosso problema agora não é remediação em área, vai ser remediação em profundidade. Então, qual que é a diferença das duas plumas de contaminação?
provavelmente, né, vou falar assim, provavelmente já com uns 95, 99%, o que vai ser o problema em um LNAPL? Vamos voltar aqui na figura. Veja, a pluma de contaminação, vocês vão ter que ter mais postos de monitoramento, né, porque a pluma espalha com maior facilidade lateralmente, maior postos de monitoramento e maiores áreas de intervenção para remediação. Porém, elas vão ser mais superficiais, né, no caso. Principalmente aqui, né, eu estou colocando aqui um exemplo de um NaPl que se dissolveu praticamente. Pode ser que não seja assim. Então, o problema maior aqui vai ser a quantidade de poços e a contenção, né, da área dessa contaminação. No caso do poluente de alta densidade, o DNAPL, o problema é remediação em quê? Em profundidade. A contaminação ela é mais concentrada em termos de área, mas a remediação ela vai ser uma remediação profunda. E o problema vai ser justamente esse acúmulo de fase livre que vai se dar aqui, ó, no fundo do nosso aquífero. Quanto maior a profundidade, eu não sei se alguém já trabalhou aí com locação de poço ou orçamento, quanto maior a profundidade, bem maior o custo de operação. O poço fica mais caro, é mais cara a sua manutenção, é mais caro a sua operação, a aquisição de bombas em grandes profundidades, então isso fica mais caro. Ao passo que o outro sistema, você vai ter um custo maior com colocação de outros poços para conter a pluma de contaminação. Então, exemplos de substâncias, né? Nós temos os TCS e PCS, e aqui vão entrar também os resíduos de pesticida, né? Os DDDs, né? DDTs, DDS, Aldrin, Eldrin vão entrar aqui nessa classe também. Considerando também aqui, né, os chorumes, efluentes de aterro sanitário, que vão ser uma mistura de tudo isso que nós estamos falando. Então, basicamente, ó, quanto maior a densidade, maior a mobilidade vertical. Quanto menor a densidade, maior a mobilidade horizontal do nosso poluente. Então, é basicamente isso. E quando a gente tem um componente, né, ou um poluente que mistura tudo isso, né? Então, vocês viram lá na gasolina. A gasolina tem uma composição. Se a gente pegar gasolina do posto X, posto Y, posto Z, a composição são diferentes. Hoje nós temos adição de etanol na gasolina, chumbo na gasolina, né, outros metais. Como que eles se comportam nesse meio? Né? Então nós temos um grande problema aí, né, porque basicamente os poluentes orgânicos eles não são puros, né, eles são uma mistura de substâncias. Bom, aí vocês estão vendo, né, a diferença das substâncias em termos, né, de substâncias puras. Veja, primeiro, água com substância de baixa densidade. Na segunda, água com uma substância de alta densidade, não aquosa também. E no segundo, as duas substâncias. No solo, eu posso ter este acontecendo, posso ter este acontecendo, e também posso ter esse aqui acontecendo. E falo para vocês que esse aqui é o que mais acontece, principalmente por causa das misturas de substâncias que nós temos hoje. O que vai acontecer no solo é justamente o que vocês estão vendo aí nessa figura. Porém, ao invés de ser em meio líquido, é em meio poroso. Resumindo assim, parece que fica fácil, mas não é. Bom, e aí vamos começar a falar das fases, né? Então nós falamos da substância pura.